Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos e minhas irmãs, na meditação do Evangelho de hoje, que foi extraído do livro segundo São Lucas, capítulo 16, versos de 19 a 31. E o Evangelho de hoje, Jesus vai falar e contar uma história do pobre Lázaro e do rico. Esse rico que se banqueteava todos os dias, fazia festa frequentemente na sua casa, e o pobre Lázaro ficava ao lado de fora, olhando e vendo e pedindo até as sobras que caíam da mesa do rico. Meus amados irmãos e irmãs, a distância que nos separa da riqueza, da pobreza, do bilionário ao miserável, a distância é enorme. É por isso que o Evangelho coloca no dia de hoje essa distância, aonde nós vamos ver justamente dentro da palavra de Deus. E o Evangelho também nos coloca que o pobre Lázaro, o único amigo que ele tinha era um cão, do qual vinha lamber as feridas que tinha no seu corpo. O único amigo que ele tinha que consolar, que muitas vezes fazia como que um bálsamo na vida daquele pobre. A distância da separação entre a riqueza e a pobreza, não só nesse dia de hoje, mas constantemente na nossa vida, nos separa e fica uma distância muito grande, além da solidariedade que nós devemos fazer. O sentido da caridade, onde nós temos que praticar, é o sentido de nós termos não só o dever, mas também mais do que isso, de fazer com que algo também daquilo que temos possa chegar até aquele que não tem. O Evangelho vai narrando cada vez mais e Jesus vai contando essa história do episódio com dois personagens, Lázaro e o rico. O evangelista Lucas coloca o nome do pobre, de Lázaro, mas o rico é sem nome, não tem o nome do rico. Esse rico pode ser alguém, pode ser outro alguém, e pode ser pessoas que às vezes até que está constantemente ao nosso lado. O rico sem nome é aquele rico que muitas vezes ele acumula a sua riqueza e não tem coragem e não tem a disponibilidade, a caridade de partir ou repartir com aquele que precisa. A separação entre a nossa sociedade. Alguém que passa precisão está do lado de Lázaro, alguém que se banqueteia todos os dias, esse rico, justamente que o Evangelho nos coloca, que às vezes acontece no nosso dia a dia, cenas que nós presenciamos, pessoas que poderiam ajudar, que podiam colaborar, que podia estar sempre ao lado daquele que precisa tanto, é aquele que se distancia cada vez mais. Meu irmão, minha irmã, fazer o bem é necessário para cada um de nós. E a história que Jesus coloca vai dizer que esse lado da caridade, não porque aquilo que nós temos em dividir com alguém, que nós estamos comprando o reino de Deus, pelo contrário, é um dever de nós ajudar os nossos irmãos, principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que estão à margem da sociedade. E esta riqueza, que muitas vezes é acumulada por alguns e não é distribuído para aqueles que precisam, tornam-se cada vez mais esses ricos avarentos, pessoas prepotentes, pessoas egoístas, pessoas que não têm a condição e nem a coragem e a disponibilidade de ajudar. Então o Evangelho nos convida para isso, a abrir os nossos olhos para com que nós possamos também ver a pessoa do nosso irmão, aquele que precisa, aquele que necessita, porque afinal de contas, todos nós somos filhos do mesmo Deus, irmão do mesmo Jesus Cristo. Então a palavra de Deus nos convida a isso,
a ser solidário com nossos irmãos. Dentro desta caridade que nós vamos praticando, Deus vai vendo cada vez mais os nossos gestos e vai, com certeza, dar recompensa a cada um de nós. Que sejamos felizes, que possamos realmente colocar à disposição alguma coisa para aqueles que necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.